O sol ardia sobre o calçadão de Copacabana, quando um milionário árabe, ignorado por todos, parou em um quiosque de açaí. A vendedora, diferente de todos, o surpreendeu falando em sua língua natal. Naquele instante, dois mundos completamente diferentes colidiram. E você? De que cidade está assistindo essa história de amor improvável? Deixe nos comentários. Se gostou desse começo, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. A continuação vai te surpreender. O sol ardia sobre o calçadão do shopping de Copacabana, quando um homem de aparência imponente, trajando roupas simples porém elegantes, caminhava entre as lojas. Poucos sabiam que se tratava de Khaled Al-Saif, um milionário árabe dono de uma das maiores redes de tecnologia do Oriente Médio. Discreto, ele estava no Brasil a negócios, mas o que encontrou foi frieza, olhares de desprezo e vendedores que o ignoravam, julgando-o apenas por seu sotaque e aparência exótica. Sentiu-se invisível, como se todo o brilho do ouro que possuía não valesse nada diante da indiferença das pessoas. Cansado, parou em um quiosque simples de açaí. Atrás do balcão, uma jovem sorridente o recebeu. Era Lara, uma vendedora humilde que trabalhava longas horas para sustentar a mãe e o irmão mais novo. Diferente de todos os outros, ela o tratou com carinho e respeito. "Bom dia, senhor. Vai querer com banana ou granola?" perguntou. Khaled sorriu e, com seu português arrastado, tentou responder. Mas antes que ele terminasse, ela, com um brilho tímido no olhar, o surpreendeu. "Kaifa haluk? Como vai você?" em árabe. O milionário ficou em choque. Ninguém no Brasil jamais havia se dirigido a ele em sua língua natal. A emoção tomou conta dele e os olhos marejaram. Lara explicou que aprendeu algumas palavras em árabe por conta própria, assistindo vídeos e lendo livros antigos que encontrava em sebos, fascinada pela cultura e pela música do Oriente Médio. Enquanto saboreava o açaí, Khaled observava Lara atender outros clientes com a mesma gentileza. Seus dedos tamborilavam no balcão inquietos. Havia algo nela, uma autenticidade que ele não encontrava em seu círculo social repleto de pessoas interesseiras. Quando se despediu, deixou um cartão discreto sob o guardanapo. Nele, apenas uma frase escrita à mão. "O mundo precisa de mais pessoas como você." Lara só percebeu o cartão horas depois, quando já estava fechando o quiosque. Ao virá-lo, seus olhos se arregalaram ao ler o nome da empresa, uma das maiores corporações de tecnologia do mundo. No verso do cartão, um número de telefone. Seu coração acelerou. Quem era, afinal, aquele homem? Na suíte presidencial do Hotel Fasano, Khaled contemplava o mar de Ipanema enquanto falava ao telefone em árabe, num tom firme e controlado. Executivos de sua empresa aguardavam instruções sobre a possível aquisição de uma startup brasileira de biotecnologia. Mas seus pensamentos estavam divididos. A imagem da jovem do quiosque persistia como uma fotografia vívida em sua memória. "Cancele meus compromissos desta tarde", ordenou ao seu assistente brasileiro Paulo, que o encarou surpreso. "Mas, senhor, o encontro com os investidores... Remarque para amanhã. Preciso resolver algo pessoal." Paulo franziu a testa, mas não questionou. Em 2 anos trabalhando para Khaled, nunca o vira alterar sua agenda por motivos pessoais. Enquanto isso, no subúrbio carioca de Madureira, Lara chegava exausta ao pequeno apartamento que dividia com a mãe, Dona Zélia, e o irmão adolescente, Mateus. O ar era preenchido pelo aroma de feijão recém-cozido. "Você está atrasada", comentou Dona Zélia, uma mulher de mãos calejadas pelo trabalho de costureira. "Aconteceu alguma coisa?" Lara hesitou, girando o cartão entre os dedos. "Conheci uma pessoa hoje diferente." "Diferente como?" Mateus, de 16 anos, apareceu na cozinha com seus fones de ouvido pendurados no pescoço. Seu rosto jovem ainda carregava as marcas do acidente que o deixara com uma ligeira manqueira na perna esquerda. O motivo pelo qual Lara trabalhava dobrado para pagar as sessões de fisioterapia. "Um estrangeiro. Acho que ele é... importante." Dona Zélia balançou a cabeça preocupada. "Cuidado, filha. Gente importante não se mistura com gente como nós sem razão." Lara guardou o cartão no bolso da calça jeans, sentindo o peso das palavras da mãe. Mas algo dentro dela, uma intuição que nunca a enganara, dizia que Khaled não era como os outros.
Na manhã seguinte, quando abriu o quiosque, seu coração quase parou ao vê-lo parado ali observando o mar. Vestia roupas simples, como se tentasse passar despercebido. Ao virar-se, seus olhares se encontraram, e algo invisível vibrou no ar entre eles. Foi quando o celular de Khaled tocou, quebrando o momento. Seu rosto se transformou ao atender, e rapidamente se despediu de Lara com um gesto, afastando-se enquanto falava em árabe com veemência. Da esquina, um homem de terno escuro fotografava discretamente a cena, enviando as imagens para um destinatário desconhecido. 3 dias se passaram sem sinal de Khaled. Lara tentava afastar os pensamentos sobre ele, convencendo-se de que fora apenas um cliente passageiro. Na 4ª manhã, um arranjo de jasmins, flores típicas do Oriente Médio, chegou ao quiosque junto com um envelope lacrado com cera vermelha. Entrega para a senhorita Lara Santos, anunciou o mensageiro bem vestido. Com as mãos trêmulas, ela abriu o envelope sob os olhares curiosos dos clientes. Dentro, um convite impresso em papel texturizado para um evento de gala beneficente no Museu de Arte Moderna, naquela mesma noite. No verso, uma nota manuscrita em árabe e abaixo a tradução. A gentileza é a verdadeira linguagem universal. Gostaria de conhecer mais do seu mundo. K. Vai mesmo a esse evento? Perguntou Denise, sua colega de trabalho, quando Lara revelou o convite. Isso é coisa de gente rica, Lara. Você nem tem o que vestir. O comentário atingiu Lara como uma flecha certeira. Era verdade. Seu guarda-roupa consistia basicamente em jeans, camisetas e o uniforme do quiosque. Passar a tarde folheando revistas de moda só aumentou sua ansiedade. Foi quando decidiu ligar para sua tia Amélia, costureira que trabalhava para uma boutique em Ipanema. Um vestido para hoje à noite? Você está louca, menina? Exclamou a tia ao telefone. Mas ao ouvir a história completa, sua voz se suavizou. Tenho um vestido azul marinho que ficou aqui depois de um ajuste. A cliente nunca voltou para buscar. Vou precisar adaptá-lo às pressas para você. Às 7 da noite, Lara se olhava incrédula no espelho do pequeno banheiro de casa. O vestido simples, mas elegante, transformava sua silhueta. Dona Zélia, com lágrimas nos olhos, ajeitou uma mecha rebelde do cabelo da filha. Você está linda, minha menina, mas lembre-se de quem você é. Não deixe ninguém te fazer sentir menos por causa da sua origem. Quando o táxi parou em frente ao museu iluminado, Lara sentiu o estômago afundar. Filas de carros de luxo descarregavam pessoas deslumbrantes. Por um instante, quase pediu ao motorista que desse meia volta. Foi quando viu Khaled na entrada, impecável em seu terno escuro, os olhos percorrendo ansiosamente a fila de carros, como se procurasse por alguém. Por ela. Tomando fôlego, pagou a corrida e desceu do táxi. Enquanto caminhava em direção à entrada, sentiu os olhares de julgamento sobre ela, o vestido simples demais, os sapatos emprestados, a bolsa que não combinava. Mas então, Khaled a viu, e seu sorriso iluminou a noite como se nada mais importasse. O que nenhum dos dois percebeu foi a lente de uma câmera profissional capturando o momento em que suas mãos se tocaram em cumprimento. Uma imagem que, em breve, estamparia as redes sociais com manchetes sensacionalistas. Milionário árabe avistado com vendedora de açaí. Romance ou interesse. A manchete estampava o site de fofocas mais popular do Rio de Janeiro, na manhã seguinte ao evento. Fotos de Lara e Khaled, conversando no museu, algumas borradas, outras nítidas demais, inundavam as redes sociais. O quiosque de açaí, antes discreto, tornou-se ponto de peregrinação para curiosos e jornalistas sedentos por uma história sensacionalista. Quanto ele te paga? Perguntou uma mulher bem vestida de óculos escuros, enquanto Lara tentava trabalhar normalmente. Como? Lara franziu o senho, confusa. Para sair com ele. Homens ricos sempre pagam, querida, especialmente os estrangeiros. O rosto de Lara queimou de vergonha e raiva. Antes que pudesse responder, Denise interviu, praticamente expulsando a mulher dali. Vai procurar o que fazer, sua invejosa. No hotel, Khaled enfrentava uma conferência telefônica tensa com seu irmão mais velho, Ahmed, da sede da empresa em Dubai. Estão questionando sua seriedade, Khaled. A voz de Ahmed soava grave pelo alto-falante.
Investidores não confiam em homens que aparecem em sites de fofoca com... Bem, você sabe, com uma brasileira comum? Completou Khaled, irritado. Isso é preconceito, Ahmed. Pensei que nossa família estivesse acima disso. Não se trata de preconceito, irmão. Trata-se da reputação da empresa que nosso pai construiu. As ações caíram 2% esta manhã. Khaled respirou fundo, os dedos massageando as têmporas. Cuidarei disso. Mas cuidar da situação significava afastar-se de Lara? Durante todo o evento beneficente, haviam conversado como velhos amigos, descobrindo afinidades surpreendentes, o amor pela poesia, a paixão por músicas antigas, a admiração pelo mesmo escritor brasileiro. Khaled se sentira mais vivo naquela noite do que em anos de reuniões corporativas e eventos sociais vazios. Sua decisão veio como um impulso. Pegou o telefone e enviou uma mensagem para Paulo. Preciso visitar um lugar mais reservado, longe dos holofotes da cidade. Alguma sugestão? A resposta veio rapidamente. Paraty, uma cidade histórica a poucas horas do Rio, pacata com pousadas discretas. Enquanto isso, no apartamento em Minocetosino, Madureira, Lara enfrentava o interrogatório familiar. Mateus, de olhos arregalados, mostrava as notícias no celular. Você está famosa, maninha. Olha só isso. Dona Zélia, porém, não compartilhava do entusiasmo. Isso vai acabar mal, minha filha. Gente rica brinca com os sentimentos dos outros. Não é assim, mãe, protestou Lara, embora a dúvida já se instalasse em seu coração. Ele é diferente. O telefone de Lara vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Sinto muito pelo transtorno que causei. Gostaria de compensá-la. Podemos conversar em um lugar mais tranquilo? K. Seu polegar pairou sobre a tela, indecisa entre a razão que aconselhava cautela e o coração que gritava por uma chance. O carro, com vidros escuros, serpenteava pela estrada da Costa Verde, entre a Mata Atlântica e o mar. No banco traseiro, Lara olhava pela janela, ainda incrédula com sua própria decisão. Tinha pedido 2 dias de folga no trabalho, algo que nunca fizera antes, e mentido para sua mãe sobre um suposto curso de gastronomia. Tudo bem? Perguntou Khaled, sentado ao seu lado, mantendo uma distância respeitosa. Só processando. Ela respondeu com um meio sorriso. Nunca fiz nada tão impulsivo. Khaled assentiu compreensivo. Somos 2, então. O silêncio que se seguiu não era desconfortável. Havia uma compreensão mútua pairando no ar. Ambos estavam fugindo, cada um à sua maneira. Ele dos holofotes e das pressões corporativas, ela dos julgamentos e das limitações impostas por sua condição social. Paraty surgiu como uma pintura ao vivo, casarões coloniais, ruas de pedra e o mar tranquilo emoldurando a cidadezinha histórica. A pousada escolhida era discreta, com vista para o mar e jardins que ofereciam privacidade. 2 quartos separados haviam sido reservados, em alas opostas do lugar. Pensei que poderíamos jantar mais tarde, sugeriu Khaled. Conheço um restaurante familiar, longe dos pontos turísticos. Durante o jantar, numa casa simples transformada em restaurante, onde os próprios donos cozinhavam e serviam, as barreiras começaram a cair. Khaled falou sobre sua infância em Dubai, não como um príncipe, como muitos imaginavam, mas como filho de um homem que começara do zero, vendendo componentes eletrônicos numa pequena loja. Meu pai nos ensinou o valor do trabalho duro. Dormíamos em colchões no chão da loja quando éramos pequenos, ajudando-o a organizar os estoques. Lara o encarou surpresa. Mas você tem dinheiro? Ele completou, sorrindo. Sim, agora tenho. Mas não nasci assim. A fortuna veio depois, quando meu pai inventou um componente revolucionário para telefones celulares. Por sua vez, Lara contou sobre os desafios de sustentar a família após o acidente de Mateus, que deixara o pai deprimido e eventualmente os abandonara. Sobre como aprendera a fazer 1000 coisas com poucos recursos e como sonhava em um dia abrir seu próprio negócio de gastronomia árabe, uma paixão que cultivava através de livros e vídeos. A noite avançou entre histórias, risos e confissões. Quando voltavam caminhando para a pousada sob o céu estrelado, suas mãos se tocaram acidentalmente. Nenhum dos dois recuou. Seus dedos se entrelaçaram naturalmente,
como se sempre tivessem se pertencido. Na varanda de seu quarto, mais tarde, Lara observava o mar e questionava a realidade daquele momento. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Mateus. Mãe está desconfiada. Ligou para a tal escola de gastronomia. Eles nunca ouviram falar de curso algum. Seu coração acelerou. A pequena bolha de fantasia começava a se romper, lembrando-a de que o mundo real, com todos os seus julgamentos e complicações, ainda existia além daquele refúgio temporário. O sol ainda não havia nascido quando Khaled encontrou Lara na praia deserta, envolta em um xale leve, observando as primeiras luzes tocarem o horizonte. Havia algo diferente em seus olhos, uma preocupação que não estava lá na noite anterior. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ele, sentando-se ao seu lado na areia fresca. Lara hesitou, brincando com a barra do xale. Minha família está desconfiada. E eu não sei o que estamos fazendo aqui, Khaled. Ele observou o mar por alguns instantes. Eu também não sei ao certo. Só sei que, pela primeira vez em muito tempo, não estou interpretando um papel. Que papel? O do executivo bem-sucedido, do homem que tem todas as respostas, do estrangeiro que precisa provar seu valor a cada minuto. Seus olhos encontraram os dela. Com você sou apenas Khaled. O momento foi interrompido pelo toque insistente do telefone dele. Com um suspiro, Khaled atendeu, afastando-se alguns passos. A conversa em árabe parecia tensa. Quando voltou, seu rosto havia se transformado numa máscara de preocupação. Preciso voltar ao Rio. Hoje. Durante o retorno silencioso, a distância entre eles parecia aumentar a cada quilômetro. Khaled estava absorto em pensamentos, consultando frequentemente o celular. Lara olhava pela janela, questionando-se se aqueles 2 dias haviam sido apenas um devaneio, uma fuga temporária da realidade que logo seria esquecida. Quando chegaram à cidade, Khaled pediu ao motorista que parasse em frente ao prédio de Lara em Madureira, um endereço que ela não lembrava de ter mencionado. Como sabia onde moro? Perguntou alarmada. Khaled pareceu desconfortável. Paulo, meu assistente, achei que seria mais seguro ter suas informações. Para quê? Para me investigar. A desconfiança coloriu sua voz. Não, Lara, não é isso. O que é então? Ela o interrompeu, magoada. Sou algum tipo de projeto de caridade? A garota pobre que divertiu o milionário por alguns dias? Antes que ele pudesse responder, a porta do prédio se abriu e Dona Zélia apareceu, acompanhada por Mateus. Seus rostos eram uma mistura de alívio e indignação. Lara Santos, onde você esteve? A voz da mãe ecoou pela rua. Khaled fez menção de sair do carro, mas Lara o impediu. Não, isso eu resolvo sozinha. Seus olhos transmitiam uma mensagem clara. Não pertencemos ao mesmo mundo. Enquanto descia do carro, escutou o celular de Khaled tocar novamente. Por uma fração de segundo, viu na tela um nome feminino em árabe, acompanhado de uma foto de uma bela mulher. Seu coração se contraiu. Lara, por favor, chamou Khaled, mas ela já havia fechado a porta do carro, caminhando resolutamente em direção à sua família. O que ela não viu foi a expressão de devastação no rosto dele, enquanto o carro se afastava. Nem o fato de que, ao atender aquela ligação, Khaled pronunciou um nome com profundo respeito. Amira. Os dias que se seguiram foram cinzentos para Lara. Voltou à rotina do quiosque, agora menos movimentado, já que a febre dos paparazzi havia diminuído. Nenhuma mensagem de Khaled, nenhum sinal. Apenas o vazio e a certeza amarga de que havia sido apenas um capítulo curto na vida de um homem importante. Um capítulo facilmente descartável. Mateus tentava animá-la, mostrando novidades tecnológicas em seu tablet. Olha só, eles lançaram um aplicativo para pessoas com mobilidade reduzida. Agora consigo mapear lugares acessíveis no bairro. Lara sorriu, fraco, mas genuíno. Isso é ótimo, Theus. Dona Zélia, por sua vez, oscilava entre a preocupação maternal e os sermões sobre a importância de conhecer seu lugar no mundo. Homens ricos só querem uma coisa de moças simples, minha filha. E não é amor. Na terceira semana, após o retorno de Paraty, uma mulher elegante apareceu no quiosque. Alta, com pele dourada e olhos amendoados, vestia-se com sofisticação discreta. Observou Lara trabalhando por alguns minutos antes de se aproximar.
Você é Lara Santos? Perguntou em inglês, com um leve sotaque árabe. Lara congelou, reconhecendo instantaneamente o rosto. Era a mulher da foto no celular de Khaled. Sim, sou eu, respondeu em português. A mulher sorriu, alternando para um português surpreendentemente bom. Meu nome é Amira Al-Saif. Sou irmã de Khaled. Irmã. A palavra ecoou na mente de Liu. Lara como um sino. Não era uma namorada ou esposa. Irmã. Podemos conversar? Amira indicou uma mesa afastada. É importante. Durante a conversa, Lara descobriu verdades que viraram seu mundo de cabeça para baixo. Khaled havia retornado às pressas para Dubai por causa de seu pai, que sofrera um derrame. O velho patriarca da família Al-Saif estava hospitalizado em estado grave. Ele queria te ligar, te explicar, disse Amira, seus olhos transmitindo sinceridade. Mas nosso pai, a situação é delicada. Além disso, você parecia tão magoada quando se despediram. Por que você está aqui? Perguntou Lara, ainda processando as informações. Amira hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. Porque nunca vi meu irmão desse jeito. Distante, preocupado, não apenas com nosso pai, mas com algo mais. Ela segurou as mãos de Lara sobre a mesa. Ou alguém mais. Antes que Lara pudesse responder, seu celular tocou. Era o hospital onde Mateus fazia fisioterapia. O plano de saúde havia sido cancelado por falta de pagamento. Seu rosto empalideceu. Algum problema? Perguntou Amira, notando sua mudança de expressão. Nada relacionado a vocês. Lara respondeu, levantando-se. Agradeço a visita, mas tenho que resolver uma emergência familiar. Amira a observou afastar-se digitando rapidamente uma mensagem em seu próprio celular. Seus olhos astutos haviam captado mais do que Lara imaginava. Naquela noite, ao chegar em casa após um dia duplo de trabalho, Lara encontrou um envelope amarelo na caixa de correio. Dentro, um documento do hospital. O tratamento de Mateus estava garantido por mais um ano, pago integralmente. Sem nome de benfeitor, sem carta, sem explicações. Sua primeira reação foi de alívio, seguida por indignação. Seria caridade? Pena? Um modo de comprar seu silêncio? Ou seria talvez um gesto genuíno de alguém que realmente se importava? O enigma permaneceu enquanto Lara olhava para a cidade iluminada através da janela do pequeno apartamento. Em algum lugar a quilômetros dali, talvez no outro lado do mundo, estaria Khaled olhando para o mesmo céu pensando nela. Na imponente mansão da família Al-Saif em Dubai, Khaled observava a cidade cintilante através da janela de seu escritório. 3 semanas desde que retornara às pressas do Brasil e a imagem de Lara ainda o visitava nos momentos mais inesperados, durante reuniões, enquanto dirigia, nos raros momentos de descanso. Os médicos dizem que pai está melhor, anunciou Amira, entrando no escritório sem bater. Conseguiu falar algumas palavras hoje. Khaled assentiu, grato. Alhamdulillah. Falei com ela, Amira disse após um momento de silêncio, sentando-se na poltrona de couro próxima à escrivaninha. Não era preciso especificar quem era ela. Khaled virou-se surpreso. Quando? Semana passada. Fui ao Brasil resolver aquela questão com os investidores da farmacêutica. Amira estudou as unhas perfeitamente manicuradas. Ela é diferente do que eu imaginava. Diferente... Como? Mais forte. Mais digna. Um sorriso se formou nos lábios de Amira. Agora entendo por que você ficou tão impressionado. Khaled fechou os olhos por um instante. Como ela está? Trabalhando duro, cuidando da família, vivendo. Amira hesitou. Seu irmão mais novo tem problemas de mobilidade. Fiz o que pude para ajudar. Khaled ergueu uma sobrancelha. O que você fez, Amira? Apenas um pequeno gesto. Nada que comprometesse nossa discrição. Ela levantou-se, ajustando o hijab elegante. Mas não é disso que vim falar. Pai está perguntando por você. E a outra coisa. Seu olhar se tornou sério. Jamila retornou a Dubai. O nome atingiu Khaled como um golpe físico. Jamila Al-Rashid, a filha do maior competidor da empresa Al-Saif no mercado árabe, e a mulher com quem quase se casara 3 anos antes, num arranjo negociado por ambas as famílias para fundir os impérios tecnológicos. Um casamento que nunca aconteceu, porque na véspera da cerimônia, Khaled descobrira que Jamila
Estava envolvida em negociações secretas para vender tecnologia confidencial a concorrentes chineses. O que ela quer? Reconciliação, aparentemente. O pai dela está propondo retomar as negociações de fusão. Khaled riu, sem humor. Depois de tudo, impossível. Amira aproximou-se, seu tom suavizando. Irmão, você sabe como é nosso mundo. Alianças empresariais são construídas através de laços familiares. Pai sempre sonhou com essa fusão. Pai também sonhou que dirigíssemos a empresa com integridade, respondeu Khaled irritado. Jamila provou não ter nenhuma. Um longo silêncio se instalou entre os irmãos. Você está apaixonado pela brasileira, não está? Perguntou Amira finalmente. Khaled não respondeu, mas seu olhar distante foi resposta suficiente. Você sabe que isso complicaria tudo. O conselho, os investidores, nossa família, eles nunca entenderiam. Talvez eu esteja cansado de viver para o entendimento dos outros, murmurou Khaled, voltando a contemplar a cidade. Quando Amira saiu, Khaled abriu a gaveta da escrivaninha. Dentro, uma pequena caixinha continha o souvenir que comprara em Paraty. Um delicado colar com um pingente em forma de jasmim, a flor que lembrara a ele o sorriso de Lara. Um presente que nunca tivera chance de entregar. Seu telefone vibrou com uma notificação. Era um e-mail do hospital onde seu pai estava internado. Os resultados dos últimos exames mostravam melhora significativa. Os médicos previam alta para a semana seguinte. Uma decisão começou a se formar em sua mente. Mas antes, havia um último dever a cumprir com sua família. O hospital particular no centro de Dubai era um monumento à medicina de última geração. Ibrahim Al-Saif, patriarca da família, estava sentado em uma poltrona confortável próxima à janela de sua suíte hospitalar. Apesar da aparência frágil e do lado esquerdo do rosto ainda parcialmente paralisado, seus olhos mantinham o brilho perspicaz que construíra um império. Filho, chamou ele quando Khaled entrou no quarto, a voz ligeiramente arrastada pelo derrame. Sente-se. Khaled obedeceu, tomando as mãos do pai entre as suas. Como está se sentindo hoje? Forte o suficiente para falar sobre o futuro da empresa, respondeu Ibrahim. E sobre o seu futuro. O coração de Khaled acelerou. Sabia onde aquela conversa levaria. Jamila veio me visitar ontem, continuou Ibrahim. Está diferente, mais madura. Pai, Ibrahim ergueu a mão, interrompendo-o. Eu sei o que aconteceu antes, mas erros podem ser perdoados, filho, especialmente quando há tanto em jogo. Alguns erros revelam caráter, pai, não apenas lapsos de julgamento. O velho suspirou. Quando eu tinha sua idade, também pensava assim, preto no branco, certo e errado. Seus olhos encontraram os do filho. A vida me ensinou que existe muito cinza entre esses extremos. Khaled respirou fundo, escolhendo cuidadosamente suas próximas palavras. O Senhor sempre me ensinou a seguir meus instintos nos negócios, a confiar na minha intuição. Sim, nos negócios, frisou Ibrahim, não com o coração. E se meu coração e meus instintos estiverem apontando na mesma direção? Um longo silêncio se estabeleceu entre pai e filho. Ibrahim parecia envelhecer mais alguns anos diante dos olhos de Khaled. É sobre aquela moça brasileira, não é? Amira me contou. Khaled assentiu, sem desviar o olhar. Você mal a conhece, filho. Eu a conheço o suficiente para saber que ela tem mais integridade no sorriso do que Jamila em todo o ser. Ibrahim fechou os olhos por um momento. Quando os reabriu, havia uma mistura de resignação e preocupação. O conselho não aceitará facilmente, nem todos os investidores, e os Al-Rashid considerarão isso uma afronta. Não estou pedindo permissão, pai, disse Khaled com gentileza. Estou comunicando uma decisão. Voltarei ao Brasil assim que o senhor receber alta. Ibrahim estendeu a mão trêmula, tocando o rosto do filho. Seu coração sempre foi seu ponto fraco e sua maior força. Um sorriso frágil se formou em seus lábios. Sua mãe teria gostado dela. A menção à mãe, falecida 10 anos antes, tocou Khaled profundamente. O senhor nem a conhece, pai. Se ela conquistou meu filho mais obstinado, deve ter algo especial, respondeu Ibrahim. Então seu semblante se tornou grave novamente. Mas lembre-se, escolhas têm consequências. Nem todas elas previsíveis.
Quando Khaled deixou o hospital, o peso dessas palavras o acompanhava. No caminho para casa, recebeu uma ligação de Paulo, seu assistente no Brasil. Senhor Al-Saif, desculpe incomodá-lo, mas achei que deveria saber. A senhorita Lara, o que tem ela? Khaled sentiu um aperto no peito. Ela não está mais trabalhando no quiosque. Aparentemente, recebeu uma proposta para gerenciar um restaurante de comida árabe em Copacabana. Um lugar novo que está para abrir. Khaled franziu o senho, confuso. Quem fez essa proposta? Não consegui essa informação, senhor. Mas há rumores de que investidores árabes estão por trás do negócio. Um alarme soou na mente de Khaled. Não havia mencionado a ninguém, além de Amira, o sonho de Lara de trabalhar com gastronomia árabe. E conhecia bem o modus operandi dos Al-Rashid. Comprar pessoas próximas aos seus alvos era uma de suas táticas favoritas. Sua decisão de voltar ao Brasil tornou-se ainda mais urgente. O restaurante ainda cheirava a tinta fresca e madeira nova. Grandes painéis decorativos com motivos árabes adornavam as paredes, e lustres delicados pendiam do teto, criando uma atmosfera que lembrava os cafés de Marrakech. Na cozinha ampla e moderna, Lara experimentava especiarias, ajustando as receitas que havia estudado por anos através de livros e vídeos. Está perfeito, aprovou Samir Bashir, um homem de meia idade com um sorriso afável e olhos penetrantes. Você tem um talento natural para nossa culinária, Lara. Obrigada, Sr. Bashir. Ainda não acredito nessa oportunidade. Por favor, só Samir. Ele fez um gesto abrangente. Este lugar precisava de uma alma. E encontrei isso em você. Lara sorriu grata, mas uma parte dela ainda questionava a sorte repentina. 3 semanas atrás, estava servindo açaí em um quiosque. Agora, era chefe e gerente de um sofisticado restaurante árabe prestes a inaugurar na área mais nobre de Copacabana. O salário era 5 vezes maior. As condições de trabalho incomparavelmente melhores. Parecia bom demais para ser verdade. Posso perguntar uma coisa, Samir? Lara hesitou, mexendo distraidamente no molho de tahine que acabara de preparar. Por que eu? Há chefes formados com experiência em comida árabe. Samir sentou-se em um dos bancos altos da bancada da cozinha. Quando provei seu hummus no quiosque naquele dia, reconheci algo que não se aprende em escolas de culinária. Ele tocou o próprio peito. Alma, respeito pelos sabores, isso não se ensina. Ela corou com o elogio, mas persistiu. Mas como soube que eu fazia hummus? Nunca vendi isso no quiosque. Um lampejo de algo indefinível passou pelos olhos de Samir. Um amigo comentou. Ele consultou o relógio. Oh, olhe a hora! Tenho uma reunião com os fornecedores. Continue testando os pratos para o menu de abertura. Após sua saída, Lara permaneceu pensativa. Havia algo não dito naquela história toda. Algo que a incomodava como uma pedra no sapato. Não grande o suficiente para impedir o caminhar, mas presente o suficiente para não ser ignorada. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de Mateus. Mana, você não vai acreditar. Consegui uma bolsa integral para o curso de programação. Aquele que a gente viu no anúncio mês passado. Lara sorriu, genuinamente feliz pelo irmão. Mas logo uma suspeita se formou. Primeiro o tratamento do hospital, agora a bolsa de estudos, coincidências demais. Quando chegou em casa naquela noite, encontrou Dona Zélia sentada à mesa da cozinha com uma expressão preocupada. Temos visita, anunciou em voz baixa. Na pequena sala, uma mulher elegante aguardava, Jamila Al-Rashid, embora Lara não soubesse quem. Era. Apresentou-se apenas como uma amiga de Khaled, que estava no Brasil a negócios. Ele lhe mandou alguma mensagem recentemente? Perguntou Jamila após os cumprimentos iniciais. Não, respondeu Lara cautelosa. Por quê? Apenas curiosidade. Jamila sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Você sabe, Khaled e eu temos uma longa história juntos. Estávamos noivos antes de ele vir ao Brasil. O estômago de Lara afundou. Noivos. A palavra ecoou como um martelo. Não sabia disso. Conseguiu dizer mantendo a voz firme. Oh, ele não mencionou? Interessante. Jamila ajustou o bracelete de ouro em seu pulso delgado. Bem, estamos retomando os planos. A fusão das empresas de nossas famílias depende disso. Por que está me dizendo isso? Jamila inclinou-se ligeiramente para a frente.
Porque Khaled parece distraído. Pensei que talvez você pudesse ter algo a ver com isso. Seu olhar se tornou calculista, gostando do novo emprego no restaurante. E ali estava, a confirmação de suas suspeitas. Samir Bashir não era um empresário independente que descobrira seu talento por acaso. Era uma peça em um jogo maior. Você está por trás disso, Lara constatou. Não uma pergunta, mas uma afirmação. Digamos que tenho interesses em vários empreendimentos no Brasil. Jamila sorriu novamente. Incluindo aquele que garante o futuro brilhante do seu irmão e o tratamento médico de que ele precisa. A ameaça velada pairou no ar como fumaça tóxica. O que você quer? Nada. Complicado. Apenas que você entenda seu lugar nessa história. Jamila levantou-se, ajustando a bolsa de grife no ombro. Você foi um capítulo interessante para Khaled. Exótico, diferente. Mas nossa história é o livro completo. Ela caminhou até a porta, parando antes de sair. Ele está voltando ao Brasil na próxima semana. Se realmente se importa com sua família, sugiro que mantenha distância. Alguns sonhos têm um preço muito alto, Lara. Quando a porta se fechou, Lara permaneceu imóvel, sentindo o peso das palavras de Jamila. Seu celular vibrou novamente. Uma notificação da nova escola de Mateus confirmando o início das aulas na segunda-feira seguinte. O futuro brilhante de seu irmão, dependendo de sua decisão. A chuva caía incessante sobre o Rio de Janeiro, transformando as ruas em pequenos riachos urbanos. Na cozinha do restaurante ainda não inaugurado, Lara trabalhava freneticamente, testando e ajustando receitas como se sua vida dependesse disso. De certo modo, dependia. Mergulhar no trabalho era sua forma de afastar os pensamentos sobre Khaled, sobre Jamila, sobre as escolhas impossíveis que a vida lhe apresentava. Você não dorme? Perguntou Samir, entrando na cozinha com um guarda-chuva gotejante. São quase 10 da noite. Quero que tudo esteja perfeito para a inauguração, respondeu Lara, sem tirar os olhos do cordeiro que temperava com uma mistura complexa de especiarias. Samir a observou por um momento. Algo a incomoda. Posso ver em seus olhos? Lara finalmente parou encarando-o. Quem realmente está por trás deste restaurante, Samir? E não me diga que são apenas investidores árabes. O homem suspirou, passando a mão pelo cabelo grisalho. Você é perspicaz. Sempre foi. Ele puxou um banquinho sentando-se. O restaurante pertence a um conglomerado controlado pela família Al-Rashid. Jamila Al-Rashid, Lara completou. Samir ergueu as sobrancelhas, surpreso. Você a conhece? Ela me visitou ontem à noite. Fez questão de esclarecer algumas coisas. Um silêncio pesado se instalou na cozinha, quebrado apenas pelo borbulhar de uma panela no fogão. Lara, Por que me escolheram, Samir? A verdade, por favor. O homem pareceu envelhecer diante de seus olhos. No início, foi estratégia. Jamila descobriu que Khaled se interessou por você. Ela viu uma oportunidade de distraí-la. Distrair-me? Mantê-la ocupada, gratificada, para que não interferisse nos planos dela de reconquistar Khaled. Samir passou as mãos pelo rosto. Mas então eu te conheci. Provei sua comida, vi sua paixão, seu talento genuíno. Ele olhou diretamente nos olhos de Lara. O restaurante pode ter começado como um esquema, mas se tornou real. Você merece estar aqui. Lara sentiu as lágrimas queimarem em seus olhos. E a bolsa do meu irmão? O tratamento médico? Samir desviou o olhar. Também iniciativas dos Al-Rashid. Então tudo foi comprado. Lara concluiu amargamente. Meu silêncio, meu afastamento, não é tão simples. É exatamente tão simples. Ela removeu o avental jogando-o sobre a bancada. Diga a Jamila que não serei peão no jogo dela. Quando se virou para sair, Samir a chamou. Khaled está chegando amanhã. Jamila vai encontrá-lo no aeroporto. Eles têm um jantar importante com investidores no Copacabana Palace. Ele hesitou. Ela está usando a aliança de noivado novamente. Lara sentiu como se algo se quebrasse dentro dela. Então, é assim que termina, pensou. Nem começou direito e já termina. Obrigada. Pela informação, disse com a dignidade que lhe restava. E pela oportunidade, mesmo que por motivos errados. A chuva continuava quando ela deixou o restaurante. Sem guarda-chuva, permitiu que a água lavasse seu rosto,
misturando-se às lágrimas que finalmente deixou escapar. Seu celular tocou. Mateus, empolgado com o primeiro dia na nova escola, enviando fotos do ambiente moderno e dos computadores de última geração. Como poderia tirar isso dele? Como poderia desistir do tratamento que estava fazendo sua perna melhorar? Em casa, encontrou Dona Zélia dormindo na poltrona da sala, com o rádio tocando baixinho. Cobriu-a com uma manta e foi até a janela. A cidade brilhava sob a chuva, luzes refletidas nas poças d'água como estrelas caídas. Alguns sonhos têm um preço muito alto. As palavras de Jamila ecoavam em sua mente. Seu celular vibrou novamente. Um número desconhecido. Uma mensagem curta. Nem tudo é o que parece. Se ainda se importa, venha ao pier da Praia Vermelha, amanhã às 15 horas. Amira, pensou Lara, a irmã de Khaled. A decisão se formou lentamente em seu coração. Não por impulso, mas pela convicção de que verdades precisavam ser ditas, independentemente das consequências. O céu havia clareado, mas o ar ainda carregava a umidade da tempestade noturna. O pier da Praia Vermelha estava quase deserto, exceto por alguns pescadores e um casal de turistas tirando fotos da vista do Pão de Açúcar. Lara chegou exatamente às 3 da tarde, o coração batendo acelerado no peito. Não estava certa do que esperar daquele encontro, ou mesmo se Amira apareceria. Talvez fosse uma armadilha de Jamila. Talvez estivesse sendo ingênua novamente. Você veio. A voz veio de trás dela. Lara virou-se, esperando encontrar Amira, mas quem estava ali, a poucos metros de distância, era Khaled. Parecia cansado, com pequenas linhas de preocupação marcando seu rosto. Mas seus olhos brilhavam com a mesma intensidade que ela lembrava. Onde está Amira? Perguntou Lara, confusa. Foi ideia dela. Disse que você talvez não viesse se soubesse que era eu. Ele deu um passo hesitante na direção dela. Ela estava certa. Lara não respondeu diretamente. Soube que está de volta para o jantar com investidores, com Jamila. A expressão de Khaled se transformou em surpresa, depois em compreensão. Jamila falou com você. Sim, ela deixou bem claro o papel que desempenho nessa história. E que papel seria esse? Ele se aproximou mais um passo. O da distração temporária. O capítulo exótico que precisa ser encerrado para que o livro principal continue. Lara odiou o tremor em sua própria voz. Ela mencionou o noivado retomado, a fusão das empresas. Khaled balançou a cabeça, um sorriso triste se formando em seus lábios. Jamila sempre foi boa em contar histórias, especialmente aquelas que beneficiam a ela mesma. Está dizendo que mentiu? Estou dizendo que a verdade dela não é a minha verdade. Ele respirou fundo. Jamila e eu estivemos noivos, sim, há 3 anos. Um arranjo praticamente comercial para unir nossas famílias. E agora? Agora ela quer retomar isso. Meu pai está se recuperando de um derrame e os Al-Rashid viram uma oportunidade para pressionar. Seu olhar se intensificou. Mas eu voltei ao Brasil por uma razão, Lara. E não foi para jantar com investidores ou retomar noivados. O coração de Lara acelerou, mas ela se obrigou a manter a compostura. Por que então? Por isso. Ele tirou do bolso uma pequena caixa de veludo azul. Quando a abriu, revelou um delicado colar com um pingente em forma de jasmim. Comprei em Paraty. Nunca tive chance de dar a você. Lara olhou para a joia, depois para Khaled, sentindo as defesas que construíra começarem a ruir. Samir me contou sobre o restaurante, sobre quem realmente está por trás dele. Samir Bashir. Khaled franziu o senho. O que ele tem a ver com isso? Ele administra o restaurante de comida árabe que vou gerenciar. Ou gerenciaria. Ela engoliu em seco. Foi um presente dos Al-Rashid, assim como a bolsa do meu irmão e o tratamento médico dele. A compreensão iluminou o rosto de Khaled. Então é assim que ela está jogando. Ele passou a mão pelos cabelos, visivelmente perturbado. Lara, isso não é coincidência. É manipulação. Jamila está comprando seu silêncio, afastando você de mim. Eu percebi isso, admitiu Lara. Mas o que posso fazer? Meu irmão finalmente tem uma chance real. O tratamento está funcionando. E você acha que eu deixaria seu irmão sem assistência? A indignação coloriu a voz de Khaled. Você acha que o tipo de homem por quem você se apaixonou faria isso? A palavra apaixonou
pairou no ar entre eles, carregada de significado. Eu não sei por que tipo de homem me apaixonei, respondeu Lara, finalmente admitindo seus sentimentos, porque mal tivemos tempo de nos conhecer antes que o mundo interferisse. Khaled diminuiu a distância entre eles, tomando as mãos dela entre as suas. Então, vamos criar esse tempo. Agora. Sem Djamila, sem Al-Rashid, sem pressões familiares ou empresariais. Seus olhos buscaram os dela, intensos e sinceros. Vim para o Brasil para ficar, Lara. Abri uma filial da empresa aqui. Não é coincidência, é uma escolha. Minha escolha. As palavras atingiram Lara como ondas, lavando suas dúvidas uma a uma. Mas ainda havia algo. E sua família? Seu pai doente? A fusão? Meu pai me deu sua bênção à sua maneira. Quanto à fusão, há outros caminhos para o sucesso empresarial além de casamentos. Arranjados. Ele sorriu daquele jeito que fazia o coração de Lara acelerar. Estou disposto a lutar pelo que importa. Antes que pudesse responder, o celular de Lara tocou insistentemente. Era Mateus. Mana! A voz do irmão soava em pânico. Estão dizendo que a bolsa foi cancelada e o hospital ligou sobre o tratamento. O que está acontecendo? Lara empalideceu olhando para Khaled. Djamila, sussurrou. Ela deve ter descoberto sobre nosso encontro. A expressão de Khaled endureceu. Uma determinação férrea tomando conta de suas feições. Isso termina agora. Ele pegou seu próprio telefone, discando rapidamente. Paulo, acione os advogados e prepare o carro. Temos um jantar no Copacabana Palace esta noite. O salão nobre do Copacabana Palace resplandecia sob a luz de centenas de cristais dos lustres antigos. Homens de negócios em trajes impecáveis e mulheres com joias deslumbrantes circulavam entre mesas elegantemente postas, taças de champanhe erguidas em brindes discretos. Era um mundo à parte, o universo dos poderosos, onde acordos de milhões eram selados com sorrisos e apertos de mãos. Na mesa principal, estrategicamente posicionada para ser vista por todos, Djamila Al-Rashid sorria radiante, usando um vestido vermelho que acentuava sua beleza exótica. Ao seu lado, uma cadeira vazia, reservada para Khaled, que ainda não havia chegado. Investidores brasileiros e árabes conversavam animadamente, enquanto garçons serviam entradas de caviar e champanhe francês. Ele está atrasado, comentou um dos executivos árabes consultando discretamente o relógio de ouro. Trânsito do Rio, respondeu Djamila com um sorriso ensaiado. Tenho certeza que chegará a qualquer momento. Como que atendendo ao chamado, as portas do salão se abriram e Khaled entrou. Impecável em seu terno escuro, caminhava com a confiança característica dos homens poderosos, mas não estava sozinho. Ao seu lado, caminhava Lara. Não a Lara do quiosque de açaí, com uniforme simples e cabelo preso em um rabo de cavalo prático. Esta Lara usava um vestido azul noite que fluía como água ao redor de seu corpo. Seu cabelo estava solto, emoldurando o rosto onde brilhava uma determinação feroz. No pescoço, o delicado colar de jasmim cintilava sob as luzes. Um murmúrio percorreu o salão. Djamila congelou, seu sorriso transformando-se em uma máscara rígida. Boa noite a todos, cumprimentou Khaled, sua voz calma, mas firme. Peço desculpas pelo atraso. Gostaria de apresentar Lara Santos, chefe. Talentosa, empreendedora resiliente e a mulher que transformou minha visão de mundo. Lara sentiu os olhares sobre si, alguns curiosos, outros claramente desaprovadores, mas manteve-se ereta, o queixo erguido. Não estava ali para impressionar ninguém ou provar seu valor. Estava ali para reclamar sua dignidade e seu futuro. O que significa isso? Perguntou Djamila, levantando-se lentamente, a voz controlada, apesar da fúria evidente em seus olhos. Isso, Djamila, é honestidade. Algo com que você deveria se familiarizar. Khaled guiou Lara até a mesa, puxando uma cadeira para ela ao lado da sua, do outro lado de onde Djamila estava sentada. Senhores, antes de discutirmos negócios, há algumas verdades que precisam ser esclarecidas. Durante os próximos minutos, Khaled expôs calmamente a trama orquestrada pelos Al-Rashid, a tentativa de manipulação usando o restaurante, a bolsa de estudos
e o tratamento médico como ferramentas de controle. Com cada palavra, o rosto de Djamila tornava-se mais pálido sob a maquiagem perfeita. É isso que vocês querem como parceiros de negócios? Concluiu Khaled, olhando diretamente para os investidores brasileiros. Uma empresa que manipula vidas para atingir seus objetivos? Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Os executivos trocaram olhares constrangidos. Isso é ridículo, Djamila finalmente conseguiu dizer, recuperando parte de sua compostura. Khaled está obviamente emocionalmente comprometido. Essa garota o enfeitiçou de alguma forma. Foi então que Lara falou pela primeira vez desde que entrara no salão. Sua voz era calma, mas carregava uma força que surpreendeu até mesmo Khaled. Não sou eu quem está manipulando pessoas aqui, senhorita Al-Rashid. E ao contrário do que pensa, não sou uma peça descartável em seu jogo de xadrez corporativo. Ela olhou diretamente nos olhos de Djamila. O restaurante que você ofereceu? Sabe por que funcionaria? Porque tem o talento real. A bolsa do meu irmão? Ele a merece por sua inteligência e determinação. Você não está me dando nada que eu não poderia conquistar por meu próprio esforço, eventualmente. Um dos investidores brasileiros pigarreou, quebrando o silêncio tenso. Senhor Al-Saif, talvez devêssemos adiar esta reunião. Não será necessário, respondeu Khaled. Na verdade, tenho uma proposta alternativa. Ele abriu a pasta que trazia consigo, distribuindo documentos pela mesa. Uma parceria direta entre Al-Saif Tecnologia e investidores brasileiros. Sem intermediários. Os olhos de Djamila se arregalaram. Você não pode fazer isso. O acordo dependia de uma aliança familiar que não vai acontecer. Interrompeu Khaled com firmeza. Meu futuro, pessoal e profissional, segue outro caminho agora. Enquanto os executivos examinavam os novos documentos com interesse crescente, Djamila levantou-se abruptamente. Vocês vão se arrepender disso. Ambos. Seu olhar oscilou entre Khaled e Lara. Isso não termina aqui. Pelo contrário, respondeu Lara serena. Termina exatamente aqui. Após a saída dramática de Djamila, a atmosfera na mesa gradualmente relaxou. Khaled conduziu as negociações com a habilidade de quem nasceu para liderar, enquanto Lara observava, fascinada pela transformação. O homem gentil que conhecera no quiosque de açaí e o executivo poderoso eram faces da mesma pessoa complexa por quem se apaixonara. Quando a reunião finalmente terminou, com apertos de mão e sorrisos satisfeitos, Khaled se virou para Lara, seus olhos transmitindo uma pergunta silenciosa. E agora? Era a mesma pergunta que ecoava no coração dela. 6 meses haviam se passado desde a noite no Copacabana Palace. O pequeno restaurante em Botafogo, com suas paredes em tons de terra e azulejos marroquinos, estava lotado. Na entrada, um letreiro discreto anunciava Jasmine, culinária árabe brasileira. Não era um estabelecimento luxuoso, mas carregava uma atmosfera acolhedora, autêntica. Na cozinha, Lara coordenava uma equipe pequena, mas eficiente, enquanto finalizava um prato especial, cordeiro com especiarias, servido sobre um leito de mandioca e acompanhado de molho de romã. Fusão de culturas, encontro de mundos. Mesa VIP completa, anunciou Felipe, o maître, espiando pela porta da cozinha. Lara sorriu, assentindo. Era uma noite especial. 6 meses desde a inauguração do restaurante, seu restaurante. Financiado inicialmente com um empréstimo do banco, aprovado graças a um fiador que acreditara nela. O mesmo fiador que agora aguardava na mesa central, junto com outros convidados importantes. Removendo o avental, Lara ajeitou o vestido simples mas elegante que usava sob ele e passou as mãos pelos cabelos soltos. No pescoço, o colar de jasmim, agora um amuleto inseparável. Quando emergiu da cozinha, foi recebida com sorrisos e olhares de admiração. Na mesa VIP, Dona Zélia conversava animadamente com Ibrahim Al-Saif, que havia viajado especialmente para a ocasião. Ao lado dele, Amira gesticulava, explicando algo sobre a comida brasileira para Mateus, cujos progressos na fisioterapia eram evidentes. Ele agora caminhava quase sem mancar. E no centro da mesa, observando a cena com olhos brilhantes de orgulho, estava Khaled. A chefe finalmente nos dá a honra de sua presença, brincou ele.
levantando-se para puxar a cadeira para ela. A cozinha é um campo de batalha. Não posso abandonar minhas tropas, respondeu Lara, aceitando a taça de champanhe que ele oferecia. Ibrahim ergueu sua taça. Um brinde à chefe mais talentosa do Rio de Janeiro. E à mulher mais determinada que já conheci, completou Khaled, seus olhos fixos em Lara. Enquanto as taças tilintavam, Lara refletiu sobre o caminho percorrido. Não havia sido fácil. Após o confronto no hotel, Jamila havia cumprido parte de sua ameaça. O restaurante em Copacabana foi cancelado, assim como a bolsa de Mateus e o tratamento médico. Mas onde uma porta se fechou, outras se abriram. Khaled ajudara a encontrar uma clínica igualmente boa para o tratamento do irmão, e Mateus conseguira uma bolsa legítima em um programa de tecnologia para jovens talentos, baseado em seu próprio mérito. Quanto ao restaurante, Lara recusara a oferta inicial de Khaled para financiá-lo. Preciso fazer isso por mim mesma, havia explicado. Você pode ser meu fiador no banco, mas o restaurante será meu, construído com o meu trabalho, minha visão. Ele compreendera e respeitara sua decisão, oferecendo apenas orientação quando solicitado. Era uma das muitas qualidades que a faziam amá-lo cada dia mais. A capacidade de apoiar sem sufocar, de valorizar sua independência. 6 meses, comentou Amira, interrompendo os pensamentos de Lara. Lembro de quando você dizia que isso era apenas um sonho distante. Alguns sonhos estão mais próximos do que imaginamos, respondeu Lara, seu olhar encontrando o de Khaled. Só precisamos da coragem para alcançá-los. Após o jantar, enquanto os convidados apreciavam sobremesas típicas, Khaled convidou Lara para um momento a sós no pequeno jardim dos fundos do restaurante, onde jasmins verdadeiros perfumavam a noite carioca. Tenho algo para você, disse ele, tirando um pequeno envelope do bolso interno do paletó. Lara o abriu, curiosa, encontrando um panfleto sobre aulas de árabe. Para quando formos a Dubai visitar minha família, explicou Khaled. Sei que você já conhece algumas palavras, mas pensei, é perfeito. Ela sorriu, tocada pela consideração. Obrigada. Na verdade, há mais uma coisa. Ele parecia subitamente nervoso, algo raro em um homem geralmente tão seguro de si. Do outro bolso, retirou uma pequena caixa de veludo, menor que a do colar de jasmim, mas de alguma forma ainda mais significativa. Quando se ajoelhou diante dela, o coração de Lara quase parou. Em árabe temos uma expressão, Roh min rohi, alma da minha alma. Sua voz estava carregada de emoção. Foi isso que encontrei em você, Lara. Uma conexão que transcende idiomas, culturas, mundos. Ele abriu a caixinha, revelando um anel delicado com uma pedra que capturava a luz das estrelas. Não quero que seja minha esposa por conveniência ou arranjo comercial. Quero que seja minha companheira por escolha, por amor. Seus olhos buscaram os dela. Casa comigo. Lara sentiu as lágrimas escorrerem livremente por seu rosto. 6 meses atrás, estava servindo açaí em um quiosque, sonhando com uma vida que parecia impossível. Agora, estava diante de um futuro que superava seus sonhos mais ambiciosos. Não pela riqueza material que Khaled poderia oferecer, mas pela riqueza de espírito que haviam encontrado juntos. Sim, respondeu, sua voz firme apesar das lágrimas. Sim, eu caso. Quando ele deslizou o anel em seu dedo, selando a promessa com um beijo, Lara compreendeu que a verdadeira linguagem do coração transcendia palavras, culturas e barreiras sociais. Era uma linguagem universal, falada através de gestos, escolhas e, acima de tudo, coragem para acreditar que o amor verdadeiro, poderia, sim, transformar vidas e unir mundos aparentemente incompatíveis. Do jardim, ouviam-se as vozes animadas da família reunida, a nova família que haviam construído juntos, ponte entre culturas, símbolo vivo de que, quando 2 corações decidem falar a mesma língua, não há distância que não possa ser superada. Agitation.
Don't really care for my ward. Yes. Violet Vance. Yes. Bottom, bottom. Yeah, you got a hero. Dominating. A touch of venom. My venom flows. As you say. Yes. Your bottom tower is being attacked. Quick as venom. With vim and venom. Impaled. Illusion. Yes. You knew I had a ward there? Your bottom tower is under siege. With vim and venom. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. My venom flows. Let's go without drow. A touch of venom. Yes. Going. Your bottom Oh my tower God. is under siege. As you. You're so Bottom as shit. tower is being attacked. I'm under attack. Oh my gosh. What a burn. Should have left my ass up top. Your bottom tower has been destroyed. Oh. Venom and vengeance. A toxic combination. Dominating. Yes. Okay. Quick as venom. Violet Vance. Let me get a manage you my ass with a an ass for you. Agitation. Get some of this XP. Toxic attack. Impaled. At least Bane can hold down Morph. Can he can't morph while he's in there, right? Go for While he's me. inside grip. Nice. Agitation. Zeus coming top. Yes. With vim and venom. Oh. A touch of venom. Unstoppable. I'm under attack. Impaired. Oh my god. Come on. Double kill. Oh! Murder spree. Your middle tower is being attacked. That invoker might cast out something. It's okay. Okay.
Your middle tower is under I just siege. need my level 6. Radiant has fortified its structures. Fuck a DD. Dire has fortified its Quick as structures. venom. What was that? As Rip you him. say. Oh my gosh. Violet Van. What was that? Yes. Your top tower is being attacked. This kid about to fucking die. Your top tower is under attack. Going. No. Oh my god. Please, I just want my 6. Your middle tower is under attack. Let's watch and see what happens. Yeah. Your middle tower is being attacked. Your middle tower has Stop been dying. destroyed. Make up. We got first blood. It's been all downhill from there. Yes. It's sun striking. Impaled. Yes. Why was he still in there? Venom. What the helly? Violet Vance. My Okay. venom flows. We're getting level 6 right here, baby. Churn. Agitation. As you Oh, is this you? They're right here, guys. Right here. Wait, how do I stop it? I'm starting to think this was premeditated. Your bottom tower is under attack. Is this part of the elaborate trap you're going to spring on them later? Because it looks like they're really falling for it. Oh my gosh, we did it. lands in gorge. D-ward. D-ward. Violet Heather, shut the fuck up. Going. Is that from when you were trying to like be able to do stuff for my stream? No. As you say. How do you feel about the patch? Take stacks. My venom flows. I have ulti. Let's fight. Yes. No. I was just wondering because it did that last stream too, and it like spams it, and I'm like, Impaled. Ruination. Venom pays. thank you. That team fight went well. Yeah. My drow is dead though. With Vim and Venom. Your bottom tower is Agitation. under attack. Let me put it in Old English so that it will penetrate your wizard's Ah, cast. sweet Thou art toxicity. losing. Your bottom tower is being